Fala galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Nessa aula vamos trabalhar os diferentes formas de calendário. Junto comigo, professora Viviana, fazendo a interpretação de Libras conosco. E nesse tema nós vamos apresentar para vocês agora os objetivos da nossa aula. Se preparem, dobrem as mangas, se segurem na poltrona, embarquem nessa aventura. Vou apresentar para vocês os objetivos. Reconhecer as principais características dos diferentes tipos de calendário. Compreender a diferença entre o conceito de tempo da natureza e tempo mecânico. Aprofundar o conceito de calendário. Como assim, professor? Diferentes formas de calendário. Eu não vou nem entrar na discussão da ideia de uma filosófica, na ideia reflexiva que o tempo não existe. Nossa, professor, aí você pegou pesado. Não existe o tempo. Que história é essa? Pois é. O que eu tenho uma proposta histórica para vocês é mostrar como que diferentes culturas, sociedades, inclusive por causa das religiões, organizam seu tempo baseado em algumas situações históricas, acontecimentos históricos, e se organizam até para facilitar essa noção de tempo com o passado. Como eu falei, nós partimos da ideia que uma construção histórica, a ideia que o tempo pode ser medido de diversas maneiras, e o homem, baseado em reuniões, né, grupos, convenções, e de acordo com o tempo vão meio que estabelecendo padrões. Por isso que o nosso calendário, chamado cristão, ou melhor, gregoriano, por causa do Papa Gregório, no século XVI surgiu esse calendário, significa que antes não tinha. Se utilizava que tipo de calendário? Se nós formos no Oriente Médio, em regiões assim, inclusive países mais ligados à religião muçulmana, islâmica, utilizam o mesmo calendário que nós? Será que na China utilizam o mesmo calendário que o nosso, por exemplo? Ou seja, cada civilização, em geral, até a Europa, utiliza o calendário gregoriano, o calendário cristão. Mas a questão é, as formas de medir o tempo, existem várias maneiras, vários calendários, ok? Vamos estudar nessa aula o calendário cristão, o nosso calendário, vamos entendê-lo, inclusive, a história dele. Tem uma história, tudo tem uma história, né, professor? Diferentes culturas, diferentes calendários. Calendário hebreu e islâmico e o uso de algarismos romanos na escrita dos séculos. Sempre começa uma aula fazendo uma discussão, trazendo uma problemática para vocês. Não um problema, uma problemática. Vocês vão ser agora os historiadores da nossa aula. Me ajude aí, galerinha. Analise esse conteúdo junto comigo. Nessa imagem, você saberia dizer a que se refere ela? Professor, é uma espécie de uma escultura? Ok, a gente usa o termo de relevo, beleza? Baixo, alto relevo, mas em geral é um relevo. Uma pedra. Um escultor com um dom incrível vai esculpir, né, a ideia, essa imagem pregada na parede da pedra. No caso, pode ser um túmulo, pode ser, enfim, um obelisco, pode ser vários tipos de monumentos. Aqui, vocês estão vendo que tipo de imagem? Não sei, professor, parece que tem uma pessoa muito importante no meio sentada. Professor, esse cabelo até me lembra muito um religioso, né? Alguns religiosos. Ok. E o que chama atenção no lado do canto esquerdo aqui da imagem nossa? Professor, seria um mapa mundi? O globo, né? Não um mapa, um globo. Ok. Bem observado. Eu adoro meus monólogos, já falei para vocês, né? E aí? Que relação poderíamos estabelecer entre as duas imagens? Não sei, professor, me parece também uma ideia de um religioso. Esse está com alguns outros equipamentos. Vocês poderiam identificar nessa imagem alguma coisa que tem na outra? De novo. O globo, professor? Boa. Que mais? Que mais que tem nessa imagem, que tem nessa imagem também? Professor, o livro? Muito bem observado, 2 livros inclusive, ou pelo menos representando, né, livros. Muito bem, ele tem alguns tipos de outros equipamentos aqui também, né, de astronomia, como vocês podem observar na parede, aqui na sua mão, alguns tipos de instrumentos utilizados na área da astronomia. É uma explicação do conteúdo da criação do calendário gregoriano, né, construído
No século XVI, em 1582, ele vem para substituir o chamado calendário juliano, criado lá em 44, 45 a.C., sob a orientação, sob o comando do general, não era imperador, né? O general Júlio César. Nossa, então durou quase 1.500, 1.600 anos, né? O calendário juliano. Em 1582, o Papa Gregório resolve estabelecer um padrão de um calendário cristão com meses, modificar alguns meses, inclusive, né? Modificar algumas datas relacionadas a feriados de santos e também à história da Igreja Católica. Ok? Olha que interessante essa história. É daí que está a origem do nosso calendário. Então, se você pensar bem, o calendário juliano, o calendário romano durou 1.600 anos. O nosso não tem 500 anos ainda. Olha que interessante. Beleza? A segunda imagem é a representação de um astrônomo chamado Christopher Clavius. O que ele fez? Ele participou da criação do calendário gregoriano. É esse daqui. Ok? O calendário cristão é o mais usado no Brasil. Contamos o tempo a partir... Como assim é o mais usado? Tem outros? Pelo menos oficialmente é o que se é usado, ok? Contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Professor, tem ano zero? Não, não tem ano zero. Tem o ano 1, nascimento de Cristo. O que vem antes, chama-se antes de Cristo. O que vem depois, a partir do ano 1, que é o nascimento de Cristo, nós colocamos o quê? Depois de Cristo. Começam com uma contagem regressiva, 300 anos de Cristo, 200 anos de Cristo, 100 anos de Cristo, 50 anos de Cristo, 27 anos antes de Cristo, fundação do Império Romano. Vai lá, 15, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se entende que é o nascimento de Cristo. Depois, ano 2, 3, não vai repetir um de novo. 3, 4, 100, 200, 1000, 1500, 2000, até chegar no século XXI, nos momentos atuais que nós estamos hoje. Ok? Nesse modelo de calendário cristão, reza as lendas que foi colocado, então, inclusive, algumas datas, feriados, e que outros astrônomos atuais, pesquisadores, cientistas atuais, consideram que tem alguns erros, sim. Inclusive, relativamente, em relação à data do nascimento de Cristo. Professor, e por que não quiseram mudar? Pô, ia virar um caos mundial, né? Parece que há um erro de 2, 3 anos em comparação com o nascimento de Cristo. Então quer dizer que seríamos 3 anos a mais hoje? Isto, exatamente. Na dúvida, estabeleceram que ficaria nessa convenção, nessa reunião mundial, que permanecesse esse calendário criado no período de 1582, durante o governo do Papa, durante o seu papado, né, a sua administração da religião cristã, Gregório, por isso o nome do calendário gregoriano, por causa do nome do Papa Gregório. E nessa organização, lá do calendário cristão, percebeu que se faltava determinado horário, né? Tá se faltando 6 horas, 5 horas, ponto tal, né? Daí, resumidamente, né? Fica 6. Suprimiu, se retirou essas 6 horas e a cada 4 anos, 6, 12, 18, 24, se acrescenta um dia, 24 horas. É o famoso ano bissexto, o 29 de fevereiro. O dia, como diz o outro, que quem nasce aí vai fazer aniversário só a cada 4 anos, professor? Não deixam. No cartório, ou nasce o 28 ou vai para o dia 1º de março. Beleza? No caso dos acontecimentos anteriores, antes de Cristo, ao lado da data, colocamos o AC. C sempre maiúsculo, porque é nome de pessoa, nome de Cristo. Um exemplo, os seres humanos aprenderam a produzir o fogo por volta de 100 mil, hein? 100 mil anos antes de Cristo. Coloca um 0 aí, professor. Tá bom. Ao escrever a data dos fatos ocorridos depois de Cristo, não é necessário colocar a abreviatura depois de Cristo. Não se coloca que aconteceu a Revolução Francesa em 1789 depois de Cristo. O Brasil foi independente no ano 1822 depois de Cristo. Se entende que se colocou 1822 é automático, depois de Cristo. Ok? Coloca-se apenas o ano. Por exemplo, o ano 2002, a seleção brasileira foi campeã da Copa do Mundo. Campeã, não, pentacampeã. E no ano 2002 não se coloca que é depois de Cristo. Aqui um modelo do calendário cristão. Se entende, então, antes de Cristo, né? O ano 1 seria o ano domini. Ano depois de Cristo, anos contados de forma crescente. Antes de Cristo, contado de forma decrescente. Vai diminuindo, como o professor Roberto explicou.
Professor Roberto, existe também uma outras formas de colocar dentro desse modelo aqui, o chamado era comum e tudo mais? Existe. Como eu falei, existem várias formas de calendário. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje, ok? Aqui está um exemplo, então, do calendário cristão. Ele é linear. Isso é muito importante vocês entenderem. Como assim, professor, linear? Vai para frente. Sempre uma linha, linear, uma linha. Sempre nessa linha cronológica, indo para frente, né? 500 anos depois de Cristo, não precisa colocar o DC, né? Mas só para dar um exemplo. 1500, 2000 e assim vai, sempre numa linha linear. Não tem, existem outras formas então, já que ele é linear? Sim, se ele é linear significa que existe o cíclico, que é como o professor Roberto está trazendo para vocês agora. Por volta de 2002, por exemplo, trouxe uma baita de uma bagunça mundial, né? Muitas pessoas viram o calendário Azteca Maia e colocaram que seria o fim do mundo. Como assim, professor? É, o apocalipse, o fim do mundo. Na verdade, porque o calendário maia, ele é cíclico. Ele tem apenas 52 anos. E quando chega a 52, ele renova. Vai para o ano 1 de novo. E fica 52, ano 1. 52, ano 1. Por isso que ele é cíclico. O que aconteceu é que 2002 era 52. Zerou ali de novo e retomava o outro ano 1. Mas, né, teve até uns comerciais bem interessantes da época que fizeram umas propagandas do tipo, se o mundo não acabar, você pague, se o mundo acabar não precisa pagar a minha conta. Fizeram umas propagandas até divertidas na época. O que não acabou o mundo, o cinema se aproveitou, né? Surgiu uns filmes aí até sobre isso, mas o mundo não acabou e, inclusive, quem pegou a conta teve que pagar depois. No entanto, o que ficou bem claro, que é um calendário de um modelo cíclico, aqui está até uma representação da chamada Pedra do Sol Azteca, encontrada na cidade do México, capital do México, galerinha. Está no Museu Nacional de Antropologia do Novo México, da Cidade do México, não Novo México, desculpe, da Cidade do México, e ela representa esse modelo de cíclico, né, de dias. Ele tem, o que me chama muita atenção, né, que tecnologia, que conhecimento asteca, melhor maia, né, asteca maia, tão preciso para ter esse ponto de dias exatos do ano com contagem semelhante ao modelo cristão. Eu acho isso impressionante. Duas civilizações que não se conheciam com sistemas de calendários anuais impressionantes. Porque tem outros tipos de modelos. Na Mesopotâmia, lá na Antiguidade, os meses eram de 20 dias e tinha quase mais de 20 e poucos meses, né? Com contagem de dias diferenciados. Isso me chama muita atenção, as formas de medir o tempo diferente. Ok? Agora com vocês, no calendário cristão, qual acontecimento histórico é considerado seu marco inicial? Ah, tá fácil. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos essa? O nascimento de Cristo é considerado o ano 1 do calendário cristão. Assim, no caso dos acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, ao lado da data colocamos a abreviatura AC, A.C. Já depois de Cristo não há necessidade de colocar a abreviatura, ou seja, se não tem identificação, subentende-se que trata de um acontecimento depois de Cristo. Mostrei no slide anterior, inclusive, a famosa Pedra do Sol asteca, que na verdade não é nenhum calendário, mas é uma representação da cultura asteca. Falei um pouco sobre o calendário cíclico asteca. Havia a civilização maia, que vem um pouco antes dos astecas, inclusive os astecas se apresentavam como descendentes dessa civilização, que tinha também um calendário cíclico, mais diferente do calendário asteca. Só para dar esse adendo para vocês aí, ok? Diferentes culturas, diferentes calendários. Para escrever a história, os seres humanos tiveram tempo de resolver o problema de situar os acontecimentos no tempo. Por isso, ao longo do tempo, criaram diferentes calendários, isto é, diferentes modos de contar e dividir o tempo. Foi o que o professor Roberto comentou no início da nossa aula de hoje. Cada civilização tem pode desenvolver sua forma de contar o tempo, assim como existem várias formas de medir o tempo. Eu já vi histórias até da civilização asteca que se utilizava o estourar da pipoca, isso mesmo, para contar o tempo. Quanto tempo você gastou, senhor guerreiro asteca, para construir essa faca? Ah, eu gastei uma média de 5 a 10 pipocas. Não sabe Deus quanto tempo gastar o estourar de uma pipoca, né? Pra você ter uma ideia das noções de medir o tempo. A gente tem a imagem por exemplo, da ampulheta, que inclusive é símbolo da minha disciplina de história, né? Que é aquela imagem do vidro que a areia vai. Existem outras formas de medir o tempo que vocês vão ver também. Os judeus, por exemplo, começam a contar o tempo a partir da criação do mundo, mas numa versão religiosa, divina, ou melhor, criacionista, né? A ideia de que ano, inclusive, Deus criou a origem do mundo, a criação do mundo. Para ele se deu no ano 3760 a.C. Se pegarmos o calendário antes de Cristo, seria nesse ano. Não que os judeus se utilizam da expressão antes de Cristo, não se utilizam. Com base na passagem bíblica judaico-cristã, no livro de Gênesis, do Antigo Testamento. Tá, então, que ano eles estão hoje, professor? Por exemplo. E em que país se utiliza, por exemplo, o calendário judaico? Em Israel é o calendário oficial. No entanto, dependendo da região que tem uma população maior judaica, pode se utilizar para se organizar de uma forma paralela. Também, principalmente por questões religiosas. Torá. Aqui uma representação, uma fotografia do Torá, o livro sagrado do judaísmo, assim como temos a Bíblia na cultura, enfim, na religião cristã. No calendário judaico é aproximadamente o ano 5781 AM. O que é esse AM? É o chamado Ano Mundi. Para os judeus, ou para a cultura judaica, só existe o a Era Mundi, Ano Mundi. Não tem antes de Cristo ou depois de Cristo. Por questão religiosa, eles não entendem Jesus Cristo como Filho de Deus, o profeta, o transformador do mundo. Eles estão esperando, inclusive, essa ideia, a ideia do Salvador, do Messias. Por isso, para eles, não tem sentido antes de Cristo e depois de Cristo. E sim o Ano Mundi, aproximadamente 5.781 Ano Mundi, 5.782 Ano Mundi. Como que faz para fazer essa conta, professor? Para saber que ano que eles estão hoje? Pega o 3.760, soma com o que você está no ano atual, depois de Cristo. Você vai ter a data do Ano Mundi deles. O calendário judaico cristão, o hebreu, tem a duração de 354 dias, é o mesmo judaico, viu, pessoal? Há 385. Esse calendário usa a abreviação AM, como o senhor Roberto já explicou. Já os muçulmanos, uma outra civilização na Ásia, no Oriente Médio, né? Por exemplo, a Arábia Saudita é um dos países que se utiliza oficialmente esse calendário. Eles utilizam um acontecimento histórico, a saída de Maomé, que estava na cidade de Meca, né, que fica na região ali do Oriente Médio, que vai para Medina, na atual Arábia Saudita. Essa ida, né, eu ia falar até fuga, mas na verdade se utiliza mais a expressão de ida, né, essa mudança, quando ele foi de Meca para Medina, é colocado a data de 622, como se fosse o ano 1 deles. Para saber que ano eles estão hoje, pega a data que você está hoje, exatamente no dia que você está, e diminui menos 622. O resultado é o ano que eles estão.
ok? Aqui uma imagem representando Maomé recitando o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, em Meca. É uma imagem do século XIV, olha que legal. Séculos é a unidade de tempo utilizada pelos historiadores, geralmente algarismos romanos. Eu achava que era padronizado, não é geralmente, que era o correto. No entanto, não sei os motivos. No jornalismo, estou deparando ultimamente com várias datas de séculos com números chamados indo-arábicos, né? 18, escrever 18, normal, assim, 19, 20, 21. Mas o correto, ou não sei o que é considerado a ideia de correto, até para nós pensarmos sobre esse tema, mas em geral, pelo menos na faculdade, o que eu tenho como uma ideia de padrão, né, seria os algarismos romanos. Por exemplo, século 20, 2x, século 1, né, a letra I, século 3, 3is, não é 3 palito não, é 3is. Século 21, o século que nós estamos hoje, x, x, i, sempre maiúsculo, ok? Calendário judaico e islâmico, quando o ano terminar em 0, dá para fazer um esqueminha bem legal aqui. Quando o ano terminar em 0, é só eliminar, para saber que século vocês estão. Por exemplo, ou quando você está estudando. Século 12, você sempre elimina os 2 últimos zeros, né? Século 12, quando se tem 0 no final, aí você vai ter século 12. 12 no final. Por exemplo, século 1900, que século é? Quando se termina em 0, você elimina os 2 zeros, você tem o 19. Quando não se termina em 0, aí você faz um outro tipo de modelo. Você elimina os 2 números e acrescenta 1. Por exemplo, 19. 1995, que século que é? Pega o 19 mais 1 dá século 20. Por exemplo, século 21, você pega 2015, elimina o 15, pega o 20, acrescenta 1, dá 21, século 21. Quiz, fato histórico que marca o início do calendário cristão. Letra A, criação da Torre de Babel. Vocês capricham aí. Vamos fazer junto essa aí. B, é o dilúvio? Não. C, ida de Maomé de Meca para Medina, a Égira. Ou letra D, criação do mundo, a Gênese. Letra A, B, C ou D que marca o início do calendário judaico. Letra A? Letra C! Peguei vocês. Criação do mundo, Gênese. Vamos parar por aí. Agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo nessa. Abração a todos. Foco nos estudos. Força. Fé no coração. Até a próxima. Valeu!